Então, nós vamos ter que identificar se na oração aqui, esse pronome relativo pertence, existe ou não um termo regente que rege uma preposição. Caso haja esse termo regente que pede a preposição ela é colocada antes do pronome relativo. Vamos ver como é que isso se processa mais ou menos na nossa construção, na nossa prova? Vejamos uma questão de prova retirada de uma das provas apresentadas pela Fundação Carlos Chagas. Esse, inclusive, é um assunto típico da Fundação Carlos Chagas. Então, estudem, ok? Vamos verificar? Vejamos. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Percebam que ele não dá indicação de que há uma necessidade de domínio do assunto de regência, mas aí temos o assunto de regência. Notem, o moralizador está carregado de imperfeições, de que ele não costuma acusar em si mesmo. Nossa, a leitura já fica meio equivocada, a gente não consegue perceber direito qual é a ordenação da frase. Vejamos com mais detalhes. O moralizador está carregado de imperfeições. Esta é a minha primeira construção, é por sinal a oração principal. Esse de vai ter que ser analisado na sequência, se algum elemento da sequência pede ou não preposição. Ele, o moralizador, não costuma acusar. Quem acusa, acusa algo. Acusa imperfeições. Nós não temos aí essa regência da preposição de. Logo, a letra A não está correta. Nós temos o em si mesmo. Quem costuma acusar, acusa algo, um objeto direto, em alguém. Esse em si está adequado. Perceberam o que nós fizemos? Nós analisamos os elementos que estão posteriores ao pronome relativo que. São esses elementos posteriores ao pronome relativo que vão identificar ou não a presença de uma preposição. O verbo acusar não exige a preposição de, ele exige um objeto direto que vai ser ocupado justamente pelo pronome relativo que resgata o termo moralizador. Vamos ver a letra B e saber identificar qual a problemática da letra B, ok? Um homem moral empenha-se numa conduta cujo padrão moral ele não costuma impingir na dos outros. Cujo o. Nós não poderíamos apresentar o artigo posterior a esse pronome relativo cujo. Este pronome, ele vai estabelecer uma relação de posse entre dois substantivos, conduta e padrão. De fato, o padrão pertence à conduta, nós temos uma relação de posse. A concordância estabelecida é com o elemento posterior, com o segundo substantivo. Mas entre o pronome relativo e o segundo substantivo, nós não podemos identificar esse artigo. Não há artigo, não há preposições entre o pronome cujo e o elemento seguinte. Ele não costuma impingir na dos outros. Quem não costuma impingir, não costuma impingir algo em alguma coisa. Notem, nós temos aí a identificação do na, que é justamente a contração do em mais a. Esse elemento está adequado, mas notem que a construção de enunciado pede que ambos os elementos sublinhados estejam corretos. Perceberam? Essa é a mesma dinâmica com a qual vocês vão ter que trabalhar durante todo o processo, durante toda a análise da questão. Vejamos a letra C para identificarmos como é que ela está sendo construída, como ela foi construída. Os pecados aos quais insiste reincidir o moralizador são os mesmos em que ele acusa seus semelhantes. Vejam, os pecados são os mesmos, essa é a minha construção principal, eu tenho uma oração intercalada, aos quais insiste reincidir o moralizador. Quem
insiste em reincidir, o moralizador. Nós temos aí uma locução verbal, insiste, reincidir. Quem reincide, reincide a algo de fato, reincide aos pecados. Mas como o pecado faz parte de uma outra construção, aos quais é o termo que está justamente resgatando. Eu tenho, portanto, a adequação dessa preposição. Vamos verificar a segunda construção, a segunda estrutura de em que. São os mesmos em que ele acusa seus semelhantes. Vejam que na sequência nós temos o verbo acusar. Quem acusa, acusa alguém de alguma coisa. Então a preposição adequada não seria essa preposição em, seria a preposição de. Essa construção não está adequada justamente por conta deste em. Na letra D, nós teremos a seguinte construção. Respeitar um padrão moral das ações é uma qualidade da qual não abrem mão os homens a que não se pode acusar de hipócritas. Nós temos aí a primeira construção, a oração principal, respeitar um padrão moral das ações é uma qualidade. Que qualidade? Eu preciso especificar. Uma qualidade da qual não abrem mão os homens. Nós temos aí quem não abre mão de alguma coisa, não abre mão da qualidade, termo que está sendo resgatado pelo pronome a qual. Portanto, eu tenho uma adequação na utilização dessa preposição de. Não abrem mão os homens. Que homens? Homens a quem não se pode acusar de hipócritas. Que não pode acusar a alguém. Nós temos, portanto, a presença da preposição exigida pelo verbo acusar. Notem que não pode acusar, não se pode acusar a alguém de alguma coisa. Nós temos a presença adequada da preposição. Encontramos a nossa proposição adequada. Vejamos, no entanto, por que a letra E não está adequada de acordo com a norma culta de língua portuguesa. Vejamos. Quando o moralizador julga os outros segundo um padrão moral de cujo ele próprio não respeita, demonstra toda a hipocrisia em que é capaz. Essa construção está bem equivocada. Nós temos aí o cujo, que está realmente estabelecendo uma relação entre duas ideias nominais, que é a ideia da moral, o padrão moral, e o ele próprio não respeita. Mas nenhum elemento pede a preposição de, que não respeita algo. Eu não tenho também a relação de posse. Ele não pertence ao padrão moral, então esse cujo está completamente equivocado. O de também não é pedido por ninguém. Demonstra toda a hipocrisia em que é capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Então o adequado seria demonstra toda a hipocrisia de que é capaz. Estão preparados para não errar mais questões desse tipo de regência? Pois bem, vocês vão ter que sinalizar bastante, fazer bastantes exercícios em relação a esse tipo de estrutura. Regência é um assunto certo nos concursos públicos, então por conta disso, prestem atenção de forma carinhosa a esse assunto tão recorrente. Vamos verificar mais uma questão de regência, para nós termos certeza absoluta de que para os nossos concursos nós conseguiríamos nos orientar bem? Vejamos uma outra questão, ok? Assinale a alternativa em que a regência incorreta. O empenho com que GM dedicou-se à sua causa foi reconhecido por outros, principalmente pelo autor do texto. O empenho com que GM dedicou-se à sua causa. Nós vamos verificar aí a palavra, o verbo dedicar. Quem se dedica a alguma coisa. Olha aí a preposição apresentada, sinalizada por meio do acento grave, que indica justamente a presença de uma preposição e do artigo feminino em fusão. Eu tenho, portanto, a adequação de regência. Foi reconhecido por outros, principalmente pelo autor do texto. Essa aí está correta. Vamos ver a letra B.
A crise em que passa a civilização contemporânea é visível em muitos aspectos, inclusive na relação do homem com a natureza selvagem. Nós temos aí uma construção um pouco mais longa, nós temos uma informação intercalada, uma oração intercalada, justamente a crise é visível em muitos aspectos. Em que passa a civilização contemporânea é justamente uma determinação, uma definição da crise. Qual crise? Não é qualquer crise, é somente aquela crise em que passa a civilização contemporânea. Mas nós temos uma certa problemática com essa construção. Vamos verificar, a partir do verbo, se as preposições estão adequadas. Quem passa, passa por algo e não em algo. Portanto, o adequado seria a crise porque passa a civilização contemporânea é visível em muitos aspectos, inclusive na relação do homem com a natureza selvagem. É a relação de alguém com alguma coisa. Eu tenho aí todos os elementos de regência adequados, com exceção da nossa preposição em. Já encontramos, portanto, essa letra B como a letra incorreta. Vamos verificar, no entanto, as outras construções só para termos uma visão mais ampla a respeito de regência verbal. O homem sempre esteve disposto a dialogar com a natureza. Quem dialoga, dialoga com alguém. Eu tenho a adequação no uso da preposição com. Mas esse diálogo nem sempre se deu segundo os mesmos interesses ao longo dos séculos. Muitos consideram ofensivo à natureza considerá-la como algo à disposição das necessidades humanas. Vamos verificar se houve adequação na utilização desse pronome oblíquo. Quem considera, considera algo, considera a natureza, resgatada aí pelo pronome oblíquo. Ótimo, nós temos o pronome oblíquo a ocupando a posição do objeto direto. Acompanhar a relação do ser humano com o campo através dos séculos propicia ao estudioso observar situações de que o homem nem sempre pode orgulhar-se. Nós temos o verbo propiciar. Quem propicia, propicia a alguém alguma coisa, propicia ao estudioso observar situações, é justamente a oração que ocupa a posição de objeto direto. Situações de que o homem nem sempre pode orgulhar-se. Quem se orgulha de algo. Se orgulha, ele nem sempre pode orgulhar-se de situações. Mas situações faz parte da construção anterior, não pode fazer parte desta oração. Portanto, o termo que faz o resgate e a minha preposição está justamente aí, antecedendo o pronome relativo, de que o homem nem sempre pode orgulhar-se. Espero ter contribuído de forma positiva para os estudos de vocês em relação a esse assunto tão delicado que é o assunto de regência. Verifiquem que a regência não é um bicho de 7 cabeças, possui aquela parte em relação aos verbos que indicam uma variação semântica, dependendo do seu contexto, mas, no geral, basta nós identificarmos qual é a transitividade e analisarmos um pouco dessas variações. Para as suas provas, eu espero que vocês se preparem bastante neste assunto, porque esse assunto é um assunto recorrente, como eu tenho dito desde a aula anterior em relação à regência. Ele é recorrente, ele costuma cair muito, ser bastante cobrado pelas organizadoras, portanto, preparem-se, é uma questão certa. Eu espero vocês numa próxima aula. Até mais!